Olá, amigos, tudo bem? Você está no Lição de Casa, o podcast que estuda a lição com você, e nós já estamos na lição número 9, e nós voltamos a falar sobre o livro de Gênesis. Como nós já falamos semana passada, por muito tempo nós tivemos muitos cientistas cristãos, com base cristã, né? E acreditavam e buscavam conhecer mais a Deus através da sua ciência, dos seus experimentos e tudo mais. Mas com a Revolução Francesa, a partir do século XIX, o Iluminismo, houve um movimento que decidiu tirar tudo aquilo que era sobrenatural, ficando apenas com o empírico. Então, surge a dúvida: será então que a Bíblia ficou antiquada, os seus ensinos ultrapassados, e agora nós só acreditamos naquilo que nós podemos provar? Então a lição dessa semana vem falar exatamente sobre isso. O verso que ela traz é de Salmos 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Para nós conversarmos sobre a lição dessa semana, nós então temos o nosso professor Eduardo, que está conosco, e também o pastor Davi Antunes, pastor da cidade de Camaquã, e um dos pastores da Igreja Central de Porto Alegre, pastor Jean Rocha. Então eu vou deixar aí que eles se apresentem aí, dê o seu alô, começando pelo professor Eduardo. Olá, amigos. Olá, Douglas. Sempre é bom estarmos juntos, já agora na 9ª semana do nosso podcast. E eu quero deixar aqui uma frase de Louis Pasteur: a posteridade algum dia rirá da loucura do materialismo filosófico moderno. Quanto mais estudo a natureza, mais fico assombrado com o Criador. Muito bom, hein? Uma bela frase. Aqui, pastor Davi, é um prazer estar com vocês mais uma vez, estudando a palavra de Deus e podendo conversar, trocar ideias sobre o texto bíblico. Isso, com certeza, enche o nosso coração de alegria e nos faz crescer, né? Eu quero deixar aqui uma frase de Paul House. Ele diz o seguinte sobre a criação: impecável no projeto, perfeito no propósito, a criação reflete a genialidade e unidade do Criador. E aí, gurizada, que bom que a gente está junto. Eu sou o pastor Jean, pastor jovem da Igreja Central de Porto Alegre, e eu quero deixar uma frase para você, de C.S. Lewis, que diz assim: nós somos o que acreditamos ser. E eu gosto também de talvez aí uma formulação aí dessa frase: nós somos o que Deus vê em nós. Muito bem. A minha frase de Blaise Pascal, um matemático cristão, e ele disse assim: que os homens aprendam pelo menos qual é a fé que rejeitam, antes de rejeitá-la. Então, para começar nossa lição, passando a bola agora já imediatamente aí para o professor Eduardo, porque o tema é muito bom. É isso aí, Douglas. 9ª semana do nosso podcast, a gente vai avançando aqui e nós temos 2 convidados aí muito legais, vai ser muito bacana. E sempre que a gente começa a estudar, bater papo sobre a Bíblia, a gente busca a orientação divina. Não vai ser diferente agora. Feche seus olhos aí se for possível, fique em atitude de respeito, vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por podermos estar juntos agora, por podermos livremente discutir sobre a Tua Palavra, aprender, buscar direcionamento. Recorremos novamente ao livro do Gênesis e temos plena convicção de que daqui tiraremos lições tão importantes para a nossa vida, para a nossa compreensão de Deus, para a nossa compreensão de criação, de salvação, quanto tiramos também na semana passada. Então venha, Senhor, estar conosco nesse momento, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito bem. Já vou chamar imediatamente meu brother Davi, que está vindo aí pela 2ª vez com a gente no nosso podcast. A galera gostou tanto e os internautas escreveram para a gente, Davi, pedindo, por favor, traz de novo aquela mente brilhante, pastor Davi Antunes. Davizão, brincadeiras à parte, mas você sabe da minha admiração por ti. Antigamente você tinha um pensamento aí da possibilidade de a Terra ser plana.
E assim, a impressão que dá quando a gente está olhando, né, enquanto a gente caminha ou quando a gente está andando de carro, é que é tudo plano, né? Mas a verdade é que esse pensamento, essas ideias, assim, elas têm fundos filosóficos e agora alguns pensadores, influenciadores aí das redes sociais trouxeram aí mais recentemente essa ideia novamente. Tem grupos aí na internet que defendem essa teoria. Assim, em linhas bem gerais, o que dá para a gente falar que a Bíblia fala, né? Que a Bíblia ensina a respeito desse assunto? Vamos lá, então. Primeiramente, muito obrigado pelo convite de a gente estar juntos aqui de novo. É sempre um prazer poder servir aí essa obra tão bonita de pregar o Evangelho e principalmente falar sobre o texto bíblico, né? Falando sobre terra plana, você sabe que eu comecei a andar de bicicleta agora, né? E eu descobri que a Terra não é plana e nem é redonda. Ela tem subidas e muitas descidas e muitos morros também. Então ela não é plana, ok? Mas é o seguinte, o que acontece? A gente pensa muito naquilo que a gente observa, naquilo que a gente vê. Então você está andando de carro, como você deu o exemplo, porque a impressão é que é tudo plano. Veja, olha o tamanho da Terra e olha o tamanho que nós somos. A perspectiva do observador muda e manipula muito a realidade. Então, essa ideia da Terra plana, ela surgiu de um experimento empírico, né? Então, por exemplo, eu olho para o mar e eu vejo que o mar é plano, né? Você vê as ondas e tudo mais. Então, a gente tende e esse talvez seja o maior dos argumentos, de que o mar não tem curvatura, a água não tem curvatura, certo? Mas isso é aquilo que a gente consegue perceber, tá? Algumas pessoas usam, por exemplo, o texto bíblico de Apocalipse 7, verso 1, dizendo assim, olha, depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Isso significa que a terra é plana? Veja, se a gente fosse afirmar por esse texto de que a Terra é plana, a gente também teria que afirmar que a Terra é quadrada. E nenhum dos modelos de Terra plana compreende essa ideia de que a Terra, além de ser plana, ela também é quadrada. Então, a gente tem outros textos que dão essa ideia, como, por exemplo, Apocalipse capítulo 20, versos 7 e 8, que fala dos 4 cantos da Terra. Mas a gente tem que entender que tudo isso são linguagens simbólicas, aonde que nós encontramos revelação de realmente como a Terra é. Jó, capítulo 26, versos 7 a 10, nos dá uma revelação muito precisa e dentro da história, né? E não apenas de um livro simbólico como Apocalipse. Jó, ele fala o seguinte, que Deus ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende sua nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas, até os confins da luz e das trevas. Então veja, para a gente entender e ficar bem claro na nossa mente, nós não temos todas as respostas que nós gostaríamos sobre o universo e até mesmo sobre o nosso planeta. Mas nós podemos confiar na revelação e, embora a gente não consiga entender tudo, a gente pode ter fé suficiente para entender que Deus é capaz de fazer uma esfera com água, com terra, com pessoas, e tudo isso acontecendo de forma harmonizada. Tudo isso de forma perfeita que se combina. Então, isso é o que a Bíblia nos diz com respeito a esta questão da Terra plana. Espero que tenha ficado de forma compreensível aí, né? Pastor, eu acho que é legal da gente falar sobre isso também no seguinte aspecto. O Davi ele comentou ali sobre a ideia do observador, a forma como ele enxerga as coisas vai impactar, de certa forma, sobre o significado delas. E eu acho que é importante para os leitores bíblicos ter também a noção de que, cara, a Bíblia, ela contém elementos históricos, ela contém elementos científicos, ela contém diversas leis naturais, vai percebendo, Deus criando, etc. Mas ela não se propõe a falar sobre esses temas.
Na verdade, ela se propõe a falar sobre o plano de salvação e que vai conter, dentro dos elementos ali culturais, linguísticos, escritos na Bíblia, coisas que, por exemplo, ali como o pastor Davi mencionou, sobre os 4 cantos da terra e tudo mais. Alguns teólogos, por exemplo, vão chamar isso aí de linguagem fenomenológica. Basicamente, uma linguagem simbólica para expressar sobre algum aspecto ali maior. Por exemplo, Apocalipse, essa ideia dos 4 cantos vai ter uma ideia universal, de totalidade. Vai ter outros textos bíblicos, por exemplo, como Levítico, capítulo 11, verso 6, que vai dizer que a lebre, ela rumina. E estudos posteriores vão mostrar para a gente que, na verdade, a lebre não rumina. Mas havia elementos culturais no tempo que os escritores bíblicos ali foram escrever, que eles acreditavam nisso. E, cara, isso é muito massa. Deus, ele usa pessoas com seus elementos históricos, sociais, e de alguma forma, esses elementos eles podem ser meio periféricos, conforme tu tá percebendo. Mas existem significados muito profundos que vão nos mostrando que Deus, ele quer usar pessoas, apesar delas, com o conhecimento delas, e isso vai fazer parte da revelação bíblica. Por exemplo, né, pastor Jean, a gente sempre diz, olha que bonito entardecer o pôr do sol, né? A gente sabe que o sol não se põe. A gente fala das coisas conforme nós enxergamos, mas nem sempre aquilo que nós enxergamos da nossa perspectiva é a realidade factual, né? Não, e eu acho que isso aí vai ter tudo a ver, por exemplo, com a ideia que a lição vai trazendo sobre os mitos da criação, né? Porque tu tá percebendo que a forma como as pessoas elas vão enxergando as coisas, a forma como elas vão encarando Deus, elas mesmas, a sociedade, vai fazendo com que elas escrevam narrativas, elas contem histórias. E o fato delas contarem histórias, essas histórias forem postergando e foram passando umas para as outras, vai tendo elementos identitários, né, dentro das sociedades. E aí tá percebendo que às vezes alguns elementos identitários de algumas sociedades, elas não estão em paralelo com a Bíblia, elas podem contar a mesma história, elas podem mostrar uma mesma origem, mas dentro dessas histórias existem semelhanças e dessemelhanças. Esses são alguns aspectos que a gente pode comentar, né, pastor Eduardo, sobre a ideia da criação. Muito legal, muito legal. Só uma coisa que me chama a atenção em relação a esses 2 conjuntos de textos bíblicos aqui. O pastor Davi falou ali que Jó ele dá mais elementos para a gente compreender que aqui seria uma revelação de como é a Terra e não o Apocalipse, né? A única curiosidade assim que me chama a atenção é que nós conhecemos Moisés como autor do Pentateuco, e é ali que nós encontramos a revelação da criação, do livro de Gênesis, etc. e tal, e também é atribuída a Moisés a autoria do livro de Jó, né? Então, a gente percebe Apocalipse assim, uma linguagem mais trazendo uma ideia figurativa, querendo trazer uma ideia, e a gente percebe um Moisés que já tinha recebido, né, uma revelação a respeito da criação, etc. e tal, escrevendo novamente isso a partir do livro de Jó. Mas, Jean, fala pra gente aqui, porque nós temos, a arqueologia descobriu aí textos, né, do Egito Antigo e de outros lugares também, que trazem narrativas muito próximas à narrativa da criação, à narrativa do dilúvio. Uma delas, a epopeia de Atrahasis, né? Então, assim, queria perguntar para você aí, fala um pouquinho pra gente, que diferenças, assim, mais claras que nós encontramos entre o relato do Gênesis e esse outro relato, né, que nos fazem compreender assim a veracidade do relato bíblico. Pastor, eu acho que é importante quando a gente fala sobre os mitos da criação em diversas culturas, é que geralmente elas acabam de alguma forma contendo 3 elementos, né? Vão ter várias ideias sobre Deus, sobre o homem e sobre o universo. E essas mitologias, de alguma forma, elas vão falar coisas a respeito disso. E quando a gente olha, por exemplo, para a epopeia de Atrahasis, a gente vai perceber ali uma ideia do homem que ela é bem distante da figura bíblica. Por exemplo, dentro dessa epopeia, vai descrever ali como o homem é criado para trabalhar, o homem ele é criado a partir do sangue, de uma disputa entre deuses. Você vai perceber diversos elementos assim, que existe uma semelhança. Bom, Bíblia e alguns elementos antigos falam de uma criação, falam de deuses envolvidos, fala sobre sociedade, sobre criação. Beleza.
Mas quando tu compara, por exemplo, agora a antropologia bíblica sobre o homem, cara, é fantástico. Percebe, por exemplo, que ao invés do homem ser criado para trabalhar, para servir os deuses, é Deus que trabalha na visão bíblica para criar todas as coisas e, de alguma forma, convidar o homem a ser o seu corregente, né? Então, cara, isso é muito lindo e me chama muita atenção esses aspectos. E a compreensão dos povos antigos, né, era justamente ali dos circunvizinhos, né, do povo de Deus, era justamente um Deus que trabalhava ou melhor, de pessoas que trabalhavam para Deus, né? E eu acho interessante Isaías escrevendo, né, a respeito do nosso Deus, né? Que o nosso Deus é aquele que trabalha para aqueles que nele esperam, né? Pastor Davi. Eu acho também importante a gente frisar o seguinte: essa epopeia, né, de Atrahasis, ela é cerca de 1.600 anos antes de Cristo, né? Então nós temos bastante tempo, é um mito bastante antigo. E às vezes a gente pode cair no erro de pensar assim, não, mas existe um mito que fala sobre o dilúvio, que fala sobre criação. Ah, mas a Bíblia também fala, então a Bíblia também é um mito? A gente tem que entender que a Bíblia nós temos fatos históricos que foram comprovados e que são comprovados, certo? E principalmente quando nós partimos do pressuposto de que a Bíblia é a revelação de Deus. Então não é porque nós temos mitos semelhantes à Bíblia que a Bíblia também é um mito, né? Então isso é importante a gente fazer essa diferença, né? E também a gente percebe, né, pastor, que, assim, essas histórias, apesar de ter elementos em comuns, não dá pra gente, por exemplo, agora dizer assim, bom, então quer dizer que a Bíblia é uma cópia desses mitos. Esse é um argumento, por exemplo, que ele já não é nem mais utilizado dentre alguns historiadores, arqueólogos, etc., porque tu percebe algumas diferenças fundamentais dentro da Bíblia em comparação com esses mitos de criação dos outros povos. E essas diferenças, elas têm a ver com a identidade do homem, com um Deus que é pessoal, um Deus que vai agir no tempo, um Deus que vai criar coisas e vai abençoar o homem vai ter uma importância para a criação. E, cara, isso é sensacional, né? A impressão que fica, né, Davi, é que a própria Bíblia já se defende, né, de alguns desses mitos antigos pagãos, né, que muita gente tenta aproximar a Bíblia desses mitos e dizer justamente isso, né, como a gente já tem falado aí, que a Bíblia foi escrita baseada nisso, ou que tenha elementos que possam associar a Bíblia com crenças pagãs da época, né? Gênesis capítulo 1, verso 14 até o verso 19 ali, seria uma dessas evidências, né? Exatamente. Você tem ali nesse texto, aí Gênesis 1, verso 14 e 18, Deus criando os luzeiros, né? E a gente fica pensando, tá, mas por que logo na sequência do texto da Bíblia a gente vê sol e lua, né? Por que nós não temos o nome, o termo sol e lua em Gênesis 1? É justamente porque Deus queria fazer essa diferenciação. Em alguns contos antigos, você tem Enu-Melisha e tantos outros, né? Papel de Gilgamesh, lugares onde os astros eram considerados deuses. Então, o deus Sol, que até hoje é cultuado em algumas correntes filosóficas e religiosas, né? Adoradores da lua, adoradores dos astros, né? Um exemplo bem interessante, você pega, por exemplo, o idioma espanhol e os dias são, na verdade, nomes de astros, né? Lunes, que é lua, martes, miércoles, né? Então você tem nomes de astros. Então o que Deus queria deixar bem claro ao revelar o Gênesis? O nome lua e sol não aparece porque alguém poderia confundir isso como os deuses pagãos que as pessoas tanto cultuavam. Deus quebra com essa corrente do paganismo. E quem é o Criador em Gênesis? A Bíblia começa com uma afirmação importantíssima e fundamental para a gente entender a criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quem é esse Deus? Esse é o Deus criador. Nós não conseguimos entender quem é esse Deus. A gente não tem explicações sobre ele. Ele não pode ser levado para um laboratório e ser feito experiências com ele. Mas ele é Deus. Quem ele é?
eu sou. Ele é inexplicável, ele é incomparável e o seu poder excede todo o entendimento. E a Bíblia nos diz de forma muito clara que quem criou todas essas coisas foi Deus, por sua palavra, por suas mãos, por seu poder. E a gente precisa ter isso como, eu acredito que esse é um pressuposto talvez fundamental para a gente se aproximar de Deus. Rapaz, foi tão top o teu comentário aí que eu quase queria encerrar agora, viu? Porque você fez até um apelo ali, foi muito bom. Jean, diga aí. Pastor, e complementando a fala do Davi, tem um texto lá em Tiago, capítulo 1, verso 16 a 18, que contém alguns elementos que também retratam a cultura bíblica acerca dos astros, etc. Lá diz assim, ó: não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Esse texto aqui, pastores, eu acho massa, porque aqui tem vários elementos assim que Tiago vai retratando, que, cara, os astros não são elementos que coordenam a vida das pessoas. Os astros, eles não têm uma influência sobre a vida das pessoas, como algumas culturas colocavam naquela época, mas existe um Pai das luzes, um Deus que ele abençoa a todos, ele é o autor de toda boa dádiva. E isso é um elemento muito diferenciado das culturas alimentares daquele tempo, né? Que as pessoas dedicavam a vida delas para as estrelas, para os astros, etc. Quando que, na realidade, Gênesis já começa dizendo muito claramente: existe o Criador das estrelas, do sol e da lua, e é ele quem pode governar a tua vida e a minha também. E isso é muito interessante, porque uma das coisas que eu acho sensacional, Gênesis é o meu livro favorito, eu já falei isso em outro momento, a graça é revelada na criação. Enquanto você tem outros textos que dizem que o mundo, o nosso planeta se originou de briga entre deuses e sangue de deuses, a Bíblia nos diz que o mundo existiu porque Deus quis amar, porque Deus é amor e ele queria compartilhar esse amor. Enquanto em outros mitos, em outras culturas pagãs, os deuses precisam receber uma comida, uma oferenda, para ter a sua ira aplacada. Em Gênesis, é Deus o Criador que proveu o alimento. Então, tudo isso é graça. Por que Deus fez? Ele comunicou a sua graça, ele comunicou a sua bondade e ele comunicou o seu amor. Não é uma luta entre deuses, não são deuses irados que estão disputando alguma coisa. É um Deus que se revelou através do seu amor e da sua graça. A gente tem que entender também que Moisés, ele era uma pessoa, era um erudito, né? Ele foi criado para ser um príncipe do Egito, né? Ele estudou no palácio e tudo mais. Com certeza ele teve acesso a bibliotecas e tudo que é de melhor em literatura e tudo mais. Aí eu vejo Moisés agora sentado no meio do seu rebanho, né? Com as suas ovelhinhas ali e tudo mais, segurando a sua pena ali, escrevendo, né? E aí ele lembra, né? Deus revela para ele o que ele tem que escrever ali, né? A gente não acredita no ditado, a gente já estudou sobre isso, né? Deus revela para ele o que ele tem que escrever e ele então, inspirado, começa a escrever, mas ele lembra que existe um tal relato, existe um tal Deus e ele começa então a preparar o leitor a rebater paganismo, heresia e outros deuses que não existem. Então, assim, a gente tem que entender que Moisés não era um ignorante, né, um analfabeto que Deus ditou para ele. Ele teve acesso ao estudo, ele era um estudioso, ele foi criado para ser um príncipe e assim Deus o usou na sua sabedoria já para vacinar o seu leitor num futuro, né? E dentro disso que tu falou, pastor Douglas, cara, eu acho sensacional que, por exemplo, uma diferença entre a Bíblia e alguns relatos de criação, para algumas culturas gregas e tal, os babilônios, mesopotâmios, às vezes quando o cara nascia
dentro de uma determinada linhagem ou posição social, aquilo ali era como se fosse uma decisão dos deuses. Ou seja, o camarada ele não podia deixar de ser quem ele era, ele não podia subir na vida, ter uma outra classe social. E aí tu percebe, cara, que... Mas tem uns que pensam nisso até hoje, viu, Jean? Exatamente, assim, professor. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, né? Tem outros que têm o rei na barriga desde que nasce também, então fazer o quê, né? Não, e aí é louco que tu percebe assim, cara, Deus quando cria o ser humano, ele cria o ser humano com liberdade, cara, com tomadas de decisões. Ele não é predestinado a ser quem ele é para sempre. Ele tá num declínio moral por causa do pecado, mas Deus está disposto a entrar dentro da história humana para transformar a vida, para transformar os conceitos, mas a Bíblia fala que nós somos predestinados, cara. Você está errado, pastor. Então, mas aí tu vê que na Bíblia, por exemplo, a gente é predestinado para salvação, né, cara? Ah, bom, então tá bom. Então em que sentido? Bom. Em que sentido, sabe? Meu papel aqui é jogar gasolina, velho. Vai lá. Predestinado não é destinado, né? É diferente, né, pastor? Muito bom, muito bom. Olha, hoje tá profunda a nossa discussão e a gente vai avançando aqui, já indo para os finalmente. Ô Jean, deixa eu te chamar de novo aqui, porque para os defensores de eras geológicas, de datação da Terra aí de milhões de anos, tal, eles tentam, muitos deles, né, que querem fazer aí querem aproximar essas teorias do relato bíblico, eles precisam, assim, fazer uma ginástica tremenda para poder reinterpretar Gênesis, em especial o capítulo 5 e o capítulo 11, justamente para poder acomodar ali aquelas genealogias, né? Fala-se muito que o tempo pode curar muitas coisas, né? Agora, de que maneira que a gente pode entender assim que o tempo, né, o aspecto cronológico e também o aspecto genealógico colaboram para a nossa compreensão de uma linha histórica da humanidade? Pastor, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é ler o primeiro versículo do capítulo 5, né? Ali vai trazer algumas coisas que são até estruturais dentro do livro de Gênesis. Lá vai dizer assim, ó: este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Existe uma palavra hebraica aqui, até um conceito que vários estudiosos eles vão colocar como assim, um marco dentro do livro de Gênesis para a história bíblica, que é o conceito de Toledot. É uma palavra hebraica, né? Isso que tem a ver com geração, com história, com narrativa. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje. E, cara, para o povo hebreu, o tempo era marcado por vários elementos, mas um deles tem a ver com a descendência, com filhos, com posteridade. E todo o livro de Gênesis é isso. Famílias que vão se desenvolvendo, que vão sendo bênção, que vão sendo chamadas para fazer parte dos propósitos divinos, não porque eles são melhores que os outros povos, mas porque eles estão dispostos a andar com Deus e servir a aliança que Deus propõe. E, cara, essa galera vai tomar a decisão de permitir que Deus haja na vida deles, que Deus interfira na história deles. E a partir de Gênesis, a gente vai ver o interesse de Deus, muito diferente, por exemplo, dos mitos antigos, um Deus que age na história, age no tempo. E eu sei que o pastor Davi manja de uns aspectos disso aí que é massa em Gênesis, né, pastor? Eu acho muito interessante essa expressão Toledot, ela aparece a primeira vez em Gênesis 2, verso 4, né? E você tem alguns marcos no livro de Gênesis onde essa palavra aparece, sempre dando essa ideia de Gênesis, de genealogia, né? De gerações, né? As árvores genealógicas que vão sendo construídas. E todo o livro de Gênesis, ele é costurado ou ele é emoldurado por essa expressão. Então, a pergunta que a gente faz para os críticos, e esse é um princípio hermenêutico extremamente importante, né? Um princípio de interpretação muito importante se você tem, desde Adão e Eva, até os dias de hoje, você tem essas Toledot, essas gerações, a partir de quando, se Adão e Eva é um mito, ele é simbólico, ele na verdade simboliza eras e tudo mais, os 930 anos que ele viveu não eram literais, então
a partir de quando que há a mudança do simbólico, do mítico para o real, que nós chegamos até hoje, entende? Então, quando você vê essa moldura, você percebe que a história de Adão, ela é tão real e tão literal como a história, como a Toledot de Abraão, como a Toledot de Jacó, certo? Até chegar nos dias de Jesus. Então, em que momento? Se ele é uma história fictícia, a partir de que momento se torna real? A gente não tem um elemento textual que indica essa mudança. Pelo contrário, nós temos um elemento textual que indica unidade e continuidade nos relatos bíblicos, né? Tá, então o propósito da lição era a gente como falar se a Bíblia está atualizada ou não, né? Nas questões científicas modernas, vamos dizer assim, moderna pós-Revolução Francesa, século XIX, Iluminismo e tudo mais. A partir de então, nós vemos que houve aí um despertamento para datação de origem de vida e datação de idade da Terra, universo em expansão e em movimento e tudo mais, tal. E se você estudar um pouquinho, você vai ver que o universo está sempre se expandindo, e isso aí é o que os físicos, eu estou falando como físico, defendem, né? Como eu posso explicar o contraste entre a datação da genealogia de Adão com as datações de rochas, de minerais? Porque quando a gente fala em carbono 14, a gente está falando em uma datação de 50 mil anos, tá? Que é a meia-vida do carbono 14. 50 mil anos não é nada, mas já é mais do que aquilo que nós acreditamos como criacionista. De 6 mil anos... Pelo menos 5 vezes mais do que a gente acredita. Isso. E se a gente for passar agora para o método que eles usam realmente, que todo mundo fala carbono 14, mas não é, né? É urânio e assim por diante, que é o método radiométrico. Isso. Aí nós vamos para 4, 5, 6, 10 milhões de anos, né? E aí chega-se a loucura, né, de se dizer aí que o primeiro organismo vivo aí tem cerca aí de bilhões de anos e tudo mais. Mas tudo bem, vamos lá. E aí, pastor? Me explica isso aí. Veja, vocês me perdoem a falha de memória para nomes. Eu acho que eu tenho uma memória boa, mas para gravar nomes não. Mas você pode pesquisar isso na internet, com certeza você vai achar o que eu vou te dizer agora. Uma cientista, uma geóloga, se não me falha a memória, ou arqueóloga, ela estava pesquisando um local, um sítio arqueológico numa rocha, numa montanha, e ela encontrou um osso de dinossauro. Pelo menos era a ideia, que era um osso enorme, muito maior do que o ser humano. E era um osso só. Só que o lugar era muito difícil de acessar, que eles precisaram trazer alpinistas, helicópteros, guindastes, para conseguir tirar aquele fóssil. E eu acredito que isso foi providência de Deus, porque quando eles tiram esse osso da montanha, o osso se quebra. E quando ele se quebra, ele exala um cheiro muito forte de, material decomposto, entendeu? E o que eles dizem? Opa, peraí, tem uma coisa errada aqui. E eles mandam esse osso, um fragmento do osso, para o lugar que é o top no mundo, aí, o top da galáxia, para fazer datação radiométrica e carbono 14 e tal, sem dizer detalhes sobre o osso. E eles dão o diagnóstico, né, o veredito de que esse osso tem milhares e milhares e milhões de anos. Só que tem um detalhe. Aquele cheiro forte era de material orgânico. Como pode um material orgânico durar milhares de anos? Como isso é possível? Ela tentou publicar esse artigo mostrando, porque essa é a pá de cal na medição radiométrica de carbono 14. Não tem como material orgânico sobreviver milhões de anos. Então, ela provou de que a datação científica era uma datação falha e tendenciosa. O problema é que, infelizmente,
Obviamente, esse artigo nunca foi publicado e ela não conseguiu mais trabalhar como cientista, ela foi desacreditada. Então, existe essa questão, a ciência ela não quer provar Deus, pelo contrário, ela quer tirar Deus de cena. Então, a gente precisa entender que a Bíblia, e aqui volta novamente o pressuposto de fé. Para você acreditar nisso, você precisa ter fé. Para você acreditar que o homem veio de milhões de anos, você também precisa ter fé. Porque ninguém estava lá, ninguém escreveu, ninguém guardou um recado, um documento para a gente ver hoje. Existe evolução? Existe. Microevolução. Macroevolução é um pressuposto. E eu termino dizendo o seguinte, ou a gente tem o criacionismo, ou a gente tem o evolucionismo. O evolucionismo ele é aprovado, ele é comprovado cientificamente, como tanta gente diz. Ele pode. Então por que ele recebe ainda o nome de teoria? Por que é apenas uma teoria? É uma teoria e continuará sendo uma teoria, porque isso é impossível de ser provado. Então, você que crê na evolução, saiba, isso é uma crença, isso é fé. Eu acredito em Deus, também é fé. Nós estamos empatados no mesmo ponto. Agora, eu não tenho fé suficiente, parafraseando um livro aí, né? Eu não tenho fé suficiente para ser Muito um bom, ateu. muito bom. Fala aí, Doug, para a gente já ir para os momentos finais. Isso. Fechando, né, essa ideia, se o criacionista tiver certo e o evolucionista tiver errado, amanhã a gente vai morrer, vai para a sepultura. Não, amanhã não. Amanhã não. Amanhã não, tô falando amanhã no futuro. Um pouquinho depois, um pouquinho mais, depois, né? Então, se amanhã, né, num futuro bem distante, a gente descer a sepultura, Jesus volta para mim como cristão e eu vou ressuscitar, vou para o céu, né? E para mim, beleza, né? Tranquilo. E se não, eu vivi minha vida, né? Se eu tiver errado, né? Eu vivi minha vida da melhor forma possível, fiz o bem ao próximo e tá tudo certo. Agora, para uma pessoa que não acredita em Cristo, não é um cristão, né? Ele vai morrer, viveu a vida do jeito que ele quis e tudo mais. Se Jesus não existe mesmo, né? Acabou para ele também acabou para mim. Agora, se eu tiver certo e ele tiver errado e Jesus voltar, como que vai ficar? Essa teoria é de um matemático cristão que eu citei no começo, Blaise Pascal. Amigos, pode falar. E é interessante porque a matemática, a probabilidade me manda acreditar em Deus. Eu tenho uma mente... eu não consigo ter fé, eu tenho uma mente muito racional. Então pensa de forma racional. A probabilidade matemática manda você acreditar em Deus. Amigos, nós vamos encerrar, por mais que eu não queira, mas é necessário porque foi muito boa a conversa de hoje. Apenas fazendo referência aqui, né, ao finalzinho da lição ali, nós encontramos variados textos, né, de autores do Novo Testamento, que reforçam a ideia e mostram a compreensão que eles tinham a respeito da literalidade dos eventos de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11, que são capítulos essenciais para a discussão que nós temos, né? Inclusive a historicidade do Adão, né, a existência literal dele. Enfim, são temas que você já estudou ou vai estudar aí ao longo dessa semana, e nós esperamos que você tenha um bom estudo, que você realmente possa se aprofundar mais e mais na Bíblia para compreender a vontade de Deus para a sua vida. O que vale a pena dizer para você, já indo para o encerramento, é que nós percebemos um Deus diferente dos relatos pagãos ou dos relatos existentes no tempo antigo, um Deus que cria, como o pastor Davi disse, cria o homem por amor, né? Vê o ser humano como a obra-prima da sua criação, diferente de outros relatos. Isso me deixa muito claro o amor de Deus, a sua misericórdia e a sua graça em querer se relacionar com seres que, na sua sabedoria, na sua onisciência, né, ele sabia que cairiam. Então, pura graça, pura misericórdia, puro amor. E essa comunhão ele quer ter conosco diariamente. E é por isso que eu quero desafiar você nesse momento.
para que você tenha a sua lição, para que você tenha a sua Bíblia, para que você tenha o seu momento com Deus diário, para que essa comunhão seja real. É isso aí, meu amigo Davi? É isso mesmo. A gente precisa se relacionar com Deus, né? Deus, ele nos deu essa maravilhosa possibilidade, né, de experienciar este relacionamento com ele. Mas a Bíblia também nos diz, né, o Gênesis nos diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Portanto, ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos o reflexo do Criador. E a gente precisa olhar nas pessoas a centelha da criação de Deus, a centelha da imagem e da semelhança de Deus. E como é que a gente faz isso? É nos relacionando com as pessoas. Deus, ele nos criou e ele cuida da gente. E eu gosto muito de um pensamento, né, que fala mais ou menos assim, né, que Deus me criou para cuidar, né? Ele cuida de mim e eu cuido de você. E essa é a ideia, de nós nos relacionarmos com a criação de Deus, cuidando da natureza, mas também cuidando do próximo. E eu quero desafiar você, meu querido amigo que está ouvindo neste momento, o seguinte: você sabe de alguém que está precisando de alguma ajuda, de algum auxílio? Às vezes a gente sempre pensa, na verdade, em pessoas assim, elas estão precisando de dinheiro, estão precisando de comida. Não, pode ser isso também, mas às vezes alguém que está precisando de um abraço, está precisando de uma ligação, e você pode fazer isso. Eu quero desafiar você a pensar nisso, e dentro das próximas 24 horas, você fazer alguma coisa para mudar a realidade dessa pessoa, para fazer ela mais feliz. Se relacione com Deus, mas também se relacione Muito bom, com o seu obrigado, próximo. pastor Davi, por ter estado com a gente aí. Obrigado também, pastor Jean. Daí o teu último recado para a turma. O Deus que cria, o Deus que ama, é o Deus que também envia. E por isso que agora a gente, entendendo a nossa identidade ao lado dele, entendendo que nós somos aquilo que ele disse que nós somos, a gente agora vai ser enviado ao longo dessa semana aí para abençoar e cuidar de outras pessoas e também poder compartilhar do mesmo Cristo que um dia a gente recebeu. Deus te abençoe, foi um prazer estar com vocês. Bem, amigos, nós chegamos então ao final da lição número 9. Foi muito bom aí ratificar aquilo que nós acreditamos. E agora a lição ela parte para o tema número 10, aonde nós vamos estudar a Bíblia como história. E aí você vai perceber que a Bíblia é um livro de histórias, é o livro da história do povo de Deus que caminha de volta para a casa do Pai, né? E nós também vamos perceber que nós encontramos as histórias bíblicas dentro da história da humanidade. E é isso que eu te convido, né, a estudar conosco na próxima semana, no nosso próximo episódio do podcast. Eu quero agradecer aí a presença do nosso professor Eduardo, do pastor Jean, do pastor Davi. E, amigos, tenham uma boa lição de casa e até a próxima semana.